Olá, pessoal. Boa noite, graça e paz. Mais um privilégio de estarmos aqui para compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você. Dessa feita, o tema de hoje é Sem fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não há libertação do seu povo. Sem fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não há libertação do seu povo. O texto base dessa meditação é Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Queridos, Êxodo, capítulo 14 fala da libertação do povo de Israel, fala do povo de Israel acampado à beira do Mar Vermelho, já próximo a sair da escravidão do Egito, sair do Egito e passar o Mar Vermelho e entrar pelo deserto, caminhando em direção à terra de Canaã, a terra da promessa de Deus aos seus antepassados. A gente vê aqui o povo de Israel, após 400 anos de escravidão no Egito, sendo libertos por Deus. E através de Moisés e de Arão. A gente vê nos capítulos anteriores a manifestação do poder de Deus através das 10 pragas que foram derramadas no Egito para que Faraó libertasse o povo de Deus. Esse povo que entrou apenas 70 pessoas no Egito, na época de José, e agora está saindo do Egito cerca de 1,5 milhão de pessoas. Foram preciso 10 pragas para que esse povo fosse liberto. E você já deve ter lido sobre elas aí no começo do livro de Êxodo, desde o capítulo 3 em diante, 4. Fala da libertação, da manifestação de Deus a Moisés, o chamado de Deus a Moisés, para que fosse libertar o povo de Israel cativo no Egito. E foi preciso que Deus mandasse 10 pragas, foi preciso que houvesse a manifestação do poder de Deus, trazendo 10 pragas para que o povo de Israel fosse liberto. A gente vê nos capítulos anteriores aí, essas pragas, as águas transformam-se em sangue, as águas dos rios se transformam em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, as pestes nos animais, as úlceras e peste nos seres humanos, a chuva de pedra e saraiva, gafanhotos, trevas e escuridão e a morte dos primogênitos. Deus precisou fazer essa manifestação do seu poder para que houvesse a libertação do povo de Israel. Queridos, por isso o tema dessa mensagem: sem fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não haverá libertação. Sem fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não haverá ou não há libertação. E a pergunta é para nós: nós cremos realmente, efetivamente, no poder sobrenatural de Deus? O povo de Israel viram todas essas manifestações do poder de Deus e do braço poderoso de Deus. E quando o povo está aí na beira do mar, acampados na beira do mar, já muito perto de atravessar o Mar Vermelho e se libertar do Egito, caminhar pelo deserto para ir em direção à terra da promessa, a terra de Canaã, acontece esse fato que a gente vai meditar agora, que eu vou ler com você, que está no capítulo 14, e eu vou ler apenas o versículo 10 ao versículo 13 agora, porque depois a gente vai lendo algumas coisas dentro desse capítulo que nós precisamos aprender para as nossas vidas. Então,
Êxodo 14, 10 a 14 diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Por que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te demos, que temos falado lá no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Queridos, com esse texto, esses 4, 5 versículos de tema base, de texto base, eu quero começar essa meditação nesse tema. Se não houver fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não há e não haverá libertação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por trazer a nós essa palavra nesta oportunidade. Obrigado por falar ao meu coração. E eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que ouvirem esta palavra. Fala, traz uma mensagem do seu coração para os nossos corações. Traz, Senhor, a Tua palavra, traz revelação e toca aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, o povo então está feliz aí, perto de terminar o processo de libertação do Egito, perto de romper com mais de 4 séculos de escravidão, e chegando perto do final da libertação do Egito, estão felizes ali, acampados, e o que acontece? Eles olham para trás e veem o exército de Faraó vindo em direção a eles. Eles perceberam que Faraó tinha se arrependido de libertá-los e perceberam que Faraó estava vindo com todo o seu exército, milhares de carros, soldados, capitães, generais, para levá-los de volta para a escravidão. É impressionante que, se a gente ler no começo do capítulo, a gente vai ver Deus falando para Moisés, que mandasse o povo recuar um pouco. Moisés, fala para o povo recuar um pouco, porque eu preciso fazer uma coisa. Queridos, já estavam perto de ser libertos, e aos olhos humanos, Deus não tinha que mandar o povo recuar. Aos olhos humanos, Deus tinha que abrir o Mar Vermelho rapidamente para que o povo passasse e saísse do Egito, para que eles não corressem o risco de Faraó vir, ainda eles estando na terra do Egito, Faraó pudesse se arrepender e viesse buscá-los de volta para a escravidão. Essa é a visão humana, essa é a visão lógica humana, mas a visão de Deus é outra. Os pensamentos de Deus são outros. Deus queria resolver o problema da escravidão de uma vez por todas. Deus queria destruir o exército de Faraó, para que ele não mais intentasse perseguir o povo de Deus. E faltava isso ainda, faltava a destruição do exército de Faraó. Deus precisava destruir totalmente os inimigos para que o seu povo fosse liberto de forma total. Queridos, precisamos entender que nós também estamos numa caminhada, nós também estamos num processo de libertação. Deus nos alcançou um dia, nos salvou,
cremos em Jesus Cristo e fomos salvos, e estamos nesse processo de salvação e libertação e transformação, e muitas coisas que Deus precisa libertar em nós ainda, muitas coisas, seja o nosso homem velho, Deus primeiro precisa nos libertar de nós mesmos, Deus precisa nos libertar do mundo, Deus precisa nos libertar do pecado, e Deus precisa nos libertar totalmente das ações do inimigo. Esse processo não terminou ainda, esse processo só culminará e só terminará com a volta de Cristo para destruir todos os inimigos do povo de Deus e estabelecer o seu reino na terra. Então precisamos entender que estamos num processo de libertação e precisamos aprender com esse povo, com o povo de Israel, alguns princípios imprescindíveis para a nossa caminhada. E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje, sobre alguns princípios de libertação que nós precisamos entender. Veja bem, então o povo olha para trás, vê o exército de Faraó arrependido e convoca todo o seu exército, seus generais, e sai furioso para trazer o povo de Israel de volta. E o povo, quando olha e vê o inimigo vindo em direção a eles, de forma furiosa, o povo fica desesperado, e a Bíblia diz aí, no versículo 10 que eu li: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, ficaram com muito medo, e o povo clamou ao Senhor, e clamaram ao Senhor. Eles ficaram com muito medo e clamaram ao Senhor. Clamaram a Deus, e mais que isso, começaram a murmurar de Moisés. E falaram para Moisés: Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos enterrar lá, que você nos tirou de lá para morrermos aqui nesse deserto? Por que fez isso com a gente? Por que você fez isso com a gente? De repente, o povo tinha visto a manifestação do poder de Deus de forma tão tremenda lá no Egito, durante as 10 pragas, viram Deus fazer milagres tremendos, protegendo eles, e castigos extraordinários com essas pragas, destruindo o Egito, para que o Egito libertasse o povo de Israel. E agora eles esquecem de Deus e eles olham para o inimigo, só vê o inimigo, só vê o problema, só vê a tragédia, só viram o fracasso, só viram a morte, só viram a desgraça. Eles temem, ficam com muito medo, clamam a Deus, reclamam e murmuram com Moisés, questionando, dizendo: por que nos tirou de lá para morrermos aqui nesse deserto? Eles só viam morte, eles só viam sofrimento, eles só viam desgraça. Que coisa incrível! Um povo que tinha visto a manifestação tremenda do poder de Deus e agora esquece de Deus, esquece do seu poder, só vê problema, só vê tragédia, só vê desgraça, só vê a morte diante deles. Queridos, Moisés, o homem de Deus, ele tinha outra visão. Moisés tinha outra visão. Moisés diz assim para eles, versículo 13 do capítulo 14, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Queridos, Moisés tinha uma outra visão. Moisés vê a vitória, Moisés vê a liberdade, Moisés vê os inimigos destruídos. O povo de Israel via a derrota, o fracasso, a morte, a destruição. Qual a diferença da visão? Por que o povo de Israel só via fracasso, morte e destruição quando viram os inimigos? E por que Moisés não olha para os inimigos, não se atemoriza com os inimigos, e ele vê a vitória, ele vê a bênção, ele vê os inimigos destruídos, ele vê a liberdade? Por quê? Vamos ver alguns princípios para as nossas vidas. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que precisamos aprender que a ação de libertação de Deus exige juízo, requer juízo sobre o opressor. E em razão disso, haverá oposição do inimigo,
precisamos aprender isso. O povo de Israel não entendeu isso, que a ação de libertação de Deus exigiu juízo. Deus teve que derramar 10 pragas no Egito, destruir de maneira terrível o Egito. A última praga morreu todos os primogênitos do Egito. Todo filho mais velho da casa morreu. Deus mandou o anjo dele matar todo o filho mais velho de cada casa do Egito. Foi essa a última praga que fez o povo do Egito se desesperar e dizer para Faraó: liberta esse povo, porque senão nós vamos todos ser destruídos. Então, foi um juízo terrível de Deus, para poder, contra o opressor, contra Faraó, contra o Egito, para que ele, Faraó, libertasse o povo de Deus. Então é preciso que entendamos que para haver libertação, vai haver juízo de Deus sobre o opressor, para que haja libertação. Foi o que aconteceu com o povo do Egito. Para haver libertação do povo de Deus, houve juízo terrível sobre os inimigos do povo de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós estamos vivendo tempos de tempestades, tempos de grandes dificuldades. E é preciso entender que nós estamos num processo de libertação. E Deus, para libertar o seu povo, está implementando e vai implementar juízo nesse mundo. Juízo contra todos aqueles que são inimigos de Deus e são inimigos do povo de Deus. Está vindo e virão outros juízos de Deus. É a Bíblia que fala. É a Bíblia que ensina. E assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito, está acontecendo com o povo de Deus hoje. Queridos, a libertação do povo de Israel do Egito é um protótipo, é uma figura da libertação da igreja, do povo de Deus hoje. É uma figura espiritual. E da mesma forma que Deus teve que imprimir juízos no povo do Egito para libertar o seu povo, Deus está e estará imprimindo juízos sobre esse mundo rebelde, sobre o mundo que rejeita Deus, que persegue Deus e que persegue os filhos de Deus. Deus estará imprimindo juízo sobre esse mundo para libertar o seu povo. E é preciso entender que está havendo e haverá oposição contra o povo de Deus, como aconteceu com o povo de Israel. Faraó várias vezes se indignou com o povo. No começo, antes das pragas, quando Moisés foi falar com o Faraó, Deus mandou que é para você libertar o povo, para que o povo vá servir a Deus. Faraó disse lá no capítulo 5, eu nem conheço quem que é Deus, nem conheço esse Deus que você fala, não vou libertar o povo. E a Bíblia diz que lá no capítulo 5 de Êxodo, que Faraó sobre o povo, mandou que os seus oficiais aumentassem o castigo contra o povo, dobrasse o serviço do povo, dobrasse as tarefas e não desse nenhuma ajuda para eles, dobrasse o serviço deles, porque ele dizia a Faraó que eles estavam folgados. O que é isso? Oposição ao processo de libertação. Eu e você precisamos entender isso. Seja a libertação daquilo que nos oprime hoje, seja na vida espiritual, emocional, na nossa família, no nosso trabalho, vai haver oposição contra a manifestação do poder de Deus para nos libertar. Nós precisamos entender isso. Não podemos desistir, não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos reclamar, não podemos murmurar. Precisamos crer e confiar que Deus está agindo por nós. Então, queridos, é preciso entender que a ação de libertação exige juízo sobre o opressor. E em razão disso, haverá oposição do inimigo. O povo de Israel não entendeu isso. Agora, quando eles veem o Faraó com seu exército vindo, na última tentativa de levá-los de volta para a escravidão, eles esqueceram tudo que Deus tinha feito, esqueceram o poder de Deus, esqueceram a grandeza deste Deus, esqueceram da manifestação do poder sobrenatural de Deus. E agora eles começam a murmurar, reclamar, duvidar de Deus e querer brigar com Moisés. Queridos, quando a gente não acredita no sobrenatural,
quando a gente não confia em Deus, mesmo vendo as manifestações de Deus, e mesmo assim a gente continua duvidando de Deus e do poder de Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. Esse povo tinha visto o poder, a manifestação do poder de Deus. E agora, o primeiro teste deles de fé, eles duvidam do poder de Deus. E a gente vai ver essa história, se a gente for ver essa história, a gente vai ver lá no final do livro de Números e Deuteronômio, esse povo continua duvidando do poder de Deus. E chega um ponto que Deus os reprova e eles não podem entrar na terra prometida, porque duvidaram do poder de Deus. É muito sério não crer e não confiar no poder sobrenatural de Deus. Certo? Queridos, segunda coisa que a gente precisa aprender. Os medrosos e acomodados preferem ficar na escravidão do que lutar pela libertação. Preste atenção nisso. Medrosos, acomodados e conformados preferem ficar na escravidão do que lutar pela sua libertação. Veja que o povo falaram para Moisés: olha, Moisés, nós não tínhamos falado para você que a gente preferia ficar lá no Egito, na escravidão, do que aceitar esse plano de Deus aí de libertação? Isso vai dar muito trabalho, muita luta, muita batalha, muito problema. Não, nós não queremos problema. Nós preferimos ficar aqui no sofrimento, na escravidão. Queridos, quantos hoje preferem ficar na escravidão do inimigo, do pecado, do diabo, do que lutar pela libertação da sua vida, libertação da sua família? Quantos que se acomodam e aceitam o sofrimento nas suas vidas? Então, veja bem, os medrosos e acomodados preferem ficar na escravidão do que lutar pela libertação. O povo diz para Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para nos trazer para morrer nesse deserto? Não tínhamos dito a você que preferimos servir aos egípcios, continuar escravo, do que aceitar essa libertação? Queridos, várias vezes eles falaram isso. Eles disseram que preferia ser escravo do que aceitar a libertação de Deus. Meu querido, minha querida, e eu e você hoje? O que nós estamos fazendo pela nossa vida? Estamos dispostos a pagar o preço pela libertação, pelo processo de libertação de Deus? Ou estamos desanimados? Ou qualquer problema, qualquer luta, a gente quer desistir e voltar para o mundo? Quantos estão voltando para o mundo? Quantos estão voltando para a escravidão do diabo? E se não abrirem os olhos, vão para o inferno com o diabo. Sabe qual é o destino do diabo e seus anjos e dos ímpios? O lago de fogo, onde serão lançados e atormentados para todo sempre. Está lá em Apocalipse 20, 21, 22. Apocalipse 20, 21, 22 fala disso, do juízo final. Queridos, o destino do opressor, o destino de Satanás e seus demônios, o destino dos ímpios é o lago de fogo, é o inferno, é o sofrimento. Então, queridos, os medrosos e acomodados preferem ficar na escravidão do que lutar pela sua libertação. O medroso e acomodado só enxerga problema, só vê dificuldade, só vê fracasso, só enxerga derrota, desgraça e morte. Esse tipo de visão incrédula duvida do poder de Deus. É o que levou o povo de Israel à derrota e fracasso, mesmo após sair do Egito, perto da terra de Canaã. Os 10 espias foram lá ver a terra. Os 12 espias foram ver a terra, quando estavam chegando perto da terra de Canaã. 10 só viram problema, só viram dificuldades, impossibilidades, inimigos poderosos e ferozes. Esqueceram do Deus poderoso e tremendo que os havia libertado do Egito de maneira extraordinária. Esse texto está lá em Números, capítulo 13, versículo 25 a 33. Moisés mandou
12 espias, já chegando na divisa da terra, terminando o deserto. Estavam terminando o deserto, já tinham saído da escravidão, já estavam terminando o deserto, chegando perto da terra prometida. Moisés manda 12 espias ir lá olhar como era a terra. Eles voltam, 10 faz um relato pessimista, só viu problema, só viu gigante, só viu nações poderosas, e falou para o povo, ó, não adianta a gente ir para lá, nós não vamos conseguir chegar nessa terra. Lá só tem gigante, lá só tem nação poderosa, cidades fortes, cidades muradas, povo forte, armado, não adianta nós ir que nós vamos ser derrotados. Agora dois espias falou, não, nós vamos conseguir. Não olhe para os inimigos, olhe para Deus. O mesmo Deus que nos libertou do Egito, que era a maior nação poderosa, nos deu vitória e nos conduziu até aqui. Ele vai destruir os próximos inimigos e vai nos colocar na terra. Não duvide, creia no poder de Deus. Isso está em Números 13, 25 e 23. O povo disse assim, os 10 disseram assim, fomos ver a terra, verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. Porém o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Vimos lá os amalequitas, os jebuseus, os cananeus, e são gigantes, nós não vamos poder ir. Mas Caleb e Josué falaram para ele, não, nós vamos subir, nós vamos possuir essa terra. Certamente prevaleceremos contra eles. Mas os demais, diz a Bíblia, infamaram a terra que tinham ido espiar, e dizendo, a terra pelo qual fomos espiar é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são gigantes. São gigantes. E nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Queridos, somos exortados hoje a aprender essa lição de não duvidar do poder de Deus, de não ficar reclamando e murmurando contra Deus durante a nossa caminhada no deserto desse mundo. Quantas pessoas que só vê problema na vida deles, quantas pessoas que só vê gigante, quantas pessoas que estão na miséria, miséria espiritual, miséria financeira, miséria no casamento, miséria em todas as áreas, por incredulidade. Só vê problema, não acredita em milagre. Queridos, Deus é poderoso, Deus é Deus de milagres, mas com Deus, para andar com Deus é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Coríntios também o apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 10, 1 a 11, ele fala que é para a gente olhar para o exemplo do povo, eles foram reprovados no deserto, por incredulidade e desobediência. E o apóstolo Paulo fala que é para a gente não se tornar como eles, não se tornar idólatra, rebelde, incrédulos como eles, porque eles foram reprovados. E se nós formos desobedientes, incrédulos, também vamos ser reprovados. Quem sabe você não tem sido reprovado, não tem conquistado as promessas de Deus na sua vida, por incredulidade, por medo, por duvidar do poder de Deus, por ficar olhando só para os problemas, só para as montanhas que estão na sua frente e tirar os olhos de Deus. Queridos, o que reprovou eles foi a incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 15 a 19, fala sobre isso. O escritor aos Hebreus diz assim, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação, porque, havendo alguns ouvido a Deus, o provocaram, não todos, mas alguns, e com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, não foram aos que foram desobedientes? E vemos por que não puderam entrar, por causa da sua incredulidade. O povo de Israel, de 20 anos para cima, caíram, morreram no deserto, não puderam entrar na terra da promessa, na terra de Canaã, na promessa de Deus, por causa de desobediência e de incredulidade.
E Deus está dizendo para mim e para você hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Cuidado com a incredulidade e cuidado com a dúvida. E hoje, diante das circunstâncias que estamos vivendo, o que você está fazendo diante dos inimigos que você tem enfrentado? Você tem olhado para Deus? Olhado para a sua palavra? Ou você está olhando para o mundo, para os ímpios, para para as notícias, para a TV, para os noticiários, para os seus amigos, para os conselhos dos seus amigos nas redes sociais? Ou você está olhando para Deus e para a sua palavra? Cuidado, querido, porque Deus está dizendo que os que duvidaram de Deus, foram desobedientes à sua palavra e duvidaram do poder de Deus, foram reprovados e não puderam entrar na terra da promessa de Deus. Deus tem promessa de repouso, de descanso para o seu povo, mas quem for incrédulo não vai entrar na terra da promessa de Deus. Queridos, os vencedores, eles não aceitam a escravidão, a opressão, o sofrimento. Os vencedores não ficam olhando para os inimigos, para os obstáculos. Os vencedores, eles olham para Deus, confiam em Deus e no seu poder sobrenatural para libertá-los. Vencedores não aceitam escravidão, não se conformam com a escravidão, com o sofrimento, com o Egito, com o mundo. O vencedor não aceita com a desgraça na vida dele, na família dele, na empresa dele, no trabalho dele, no casamento dele, na vida espiritual dele, ele não aceita. Ele luta pela libertação, ele paga o preço, ele vai para a oração, ele vai para a busca de Deus, ele vai para a palavra de Deus, ele vai para a presença de Deus. Ele não aceita escravidão e opressão e sofrimento. Ele olha para Deus, ele busca Deus, ele confia em Deus, no poder sobrenatural e sabe que Deus vai, de alguma maneira, manifestar o seu poder para libertá-lo. Moisés não olhava para os inimigos, ele olhava para Deus e para o seu poder. Por isso Moisés tinha uma outra visão. Moisés conhecia e cria e confiava no poder sobrenatural de Deus. Moisés tinha visto o poder sobrenatural de Deus, mas além de ver, ele acreditava que Deus ia continuar livrando ele. O povo de Israel viram a manifestação do poder sobrenatural de Deus através das 10 pragas e da libertação do Egito. Mas agora, diante do primeiro teste de fé, eles esqueceram de Deus, esqueceram do poder sobrenatural de Deus, estavam querendo voltar para trás para a escravidão e duvidando de Deus. Quem sabe você não já experimentou grandes manifestações do poder de Deus na sua vida e agora, porque você está sendo provado, quem sabe nos primeiros testes de fé, que Deus está exigindo fé sua, você está duvidando do poder de Deus, esquecendo de tudo que Deus tem feito por você e querendo voltar para trás. Será que você não está assim? Queridos, olha o que acontece com Moisés, olha a visão de Moisés. Primeiro, ele diz para o povo, não tenha medo, não temais. O medo paralisa, o medo impede a pessoa de crer, de confiar, de caminhar, de lutar e perseverar. O medo, quem tem medo não consegue ter fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé em Deus não tem medo. Sabe que Deus vai estar pelejando e continuar pelejando por ele, o Deus Todo-Poderoso. Então, Moisés diz, não tenhais medo. O medo paralisa, o medo impede de crer, de avançar, de caminhar, de confiar, de buscar Deus. Segunda coisa que ele fala, fica quieto, sossega, descansa, confia, porque Deus vai pelejar por nós, Deus está pelejando por nós e Deus continuará por nós. Para de desespero, descansa, confia, fica quieto, para de reclamar, para de murmurar, para de botar a culpa nos outros. Para de duvidar de Deus, confia, fica quieto. Deus tá pelejando e vai pelejar por nós. Terceiro, olha o livramento do Senhor. Olha para Deus e não para o inimigo. Olha para Deus, veja o que Deus já fez por vocês. Lembra das 10 pragas? Lembra como Deus arrancou vocês lá da mão do faraó?
Olha para Deus, veja o livramento que Ele já fez. Do mesmo modo que Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje e vai fazer no futuro. Então, terceiro, olha para o livramento de Deus, olha para Deus e não olha para o inimigo. Quarto, veja o livramento. Eu já vejo os inimigos destruídos. Moisés fala assim, olha, os inimigos que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais irão ver. Como é que Moisés sabia que eles não iam ver mais os inimigos, se eles nem tinham passado o mar ainda? Depois, entraram e foram afogados no mar, mas isso foi depois. Moisés estava vendo só o inimigo vindo atrás. E por que Moisés já via o inimigo destruído? Isso é fé, querido. Fé. A fé não vê derrota, a fé vê vitória. Queridos, a fé, o médico pode desenganar, pode dizer, não tem mais o que fazer por você. Mas quem tem fé vai ver, crer no sobrenatural. Quem tem fé vê milagre. Quem tem fé vê a vitória. Quem tem fé vê o sobrenatural, sem acontecer. Como é que Moisés sabia que eles não iam ver mais o inimigo? Pela fé. A fé vê o sobrenatural. A fé vê a manifestação do poder de Deus, vê a destruição dos inimigos e vê a vitória do povo de Deus. Moisés disse ao povo, não temais, estai quieto, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo e estão desesperados com a presença deles, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós. Queridos, os dois espias também lá que foram ver a terra, tinham essa mesma visão. Eles disseram, Deus vai pelejar por nós, não tem mais. Não tem mais, não olha para o inimigo, olha para Deus. Deus vai pelejar por nós. Está lá em Números 14, 6 a 9. Caleb e Josué disseram para o povo, a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, porque o Senhor é conosco, não os temais. Queridos, os inimigos podem ser os mais poderosos da terra, mas saiba de uma coisa, se eles estão sem Deus, eles estão sem amparo, eles estão sem proteção, eles já são derrotados, eles já são vencidos. E se você tem Deus, você tem a proteção, você tem o Todo-Poderoso, você tem o livramento, você é vencedor. Nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia, aquele que nos amou. Então, queridos, precisamos ter fé, precisamos confiar. Eles não estavam vendo a vitória, os dois espias, estavam vendo só os inimigos na frente. Mas a fé deles e o olhar deles não estava no inimigo, estava em Deus. Por isso eles viam a vitória, mas os outros 10, olhando para os inimigos e tirando o olhar de Deus, só viam o fracasso, a derrota, só viam a destruição. Onde está a sua fé, querido? Querida, onde está a sua fé? Saiba de uma coisa, os dias que estamos vivendo e que vamos viver daqui para frente, ou cremos e dependemos do sobrenatural de Deus, ou nós estaremos perdidos. É a Bíblia que diz, o meu justo, está lá em Hebreus, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Queridos, quem anda pelo sobrenatural não tem medo, se aquieta, sossega, descansa, porque enxerga a ação de Deus. Ele vê os inimigos destruídos. Outra coisa, os vencedores obedecem às orientações e às estratégias de Deus. Os vencedores olham para o que Deus está falando e obedecem. Não ficam olhando para o inimigo. Olha para Deus e ouve o que Deus está falando. O que foi que Deus falou para o povo? Olha aí em Êxodo 14, 15 e 16. E disse o Senhor a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara
estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar em terra seca. Os vencedores, eles ouvem a voz de Deus e eles obedecem. Moisés, para de orar, para de reclamar, para de ficar desesperado. Moisés, fala para o povo marchar. Não é hora de reclamar, não é hora de ficar reclamando, é hora de andar, é hora de caminhar para frente. Moisés, qual é o seu destino? Não é Canaã? Então levanta e anda. Fala para o povo levantar e marchar. É hora de marchar, é hora de caminhar. E você, Moisés, o que você tem na mão? Você não tem a vara que eu te dei lá atrás, que eu te dei poder? A vara que tem todo o poder meu? A vara que você jogou no chão e ela tornou-se uma serpente? Usa o poder que você tem, Moisés. Usa a autoridade que eu te dei. Queridos, em vez de ficar clamando ou somente orando, Deus diz para Moisés, marcha e usa os instrumentos, usa as armas que eu tenho dado a você para vencer e destruir o inimigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais as armas que Deus tem dado para mim e para você? A palavra de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os vencedores sabem que não estão sozinhos. Então, os vencedores obedecem às estratégias de Deus e botam em prática. E qual era a estratégia? Marcha e usa os instrumentos que eu te dei para vencer o inimigo. Marcha. Os vencedores também, eles sabem que não estão sozinhos. Olha o capítulo 19 e 20 de Êxodo 14. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. E a coluna de nuvem que estava na frente se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para os egípcios, era treva, era escuridão. Mas para o povo de Israel clareava como noite, de maneira que durante toda aquela noite o exército de Faraó não se aproximou do povo de Israel. Queridos, os vencedores, eles sabem que não estão sozinhos. Veja bem, o que Deus fez? Deus mandou o anjo dele, que estava na frente, passar para trás, ficar entre o povo de Deus e o inimigo. E mandou que a nuvem de Deus, que estava na frente, viesse para trás. Essa nuvem servia de luz para clarear o caminhar do povo de Deus, mas ao mesmo tempo servia de escuridão, de trevas, para embaraçar e atrapalhar os inimigos de Deus. Você consegue entender essa mensagem? Os vencedores, eles sabem que não estão sozinhos, e eles sabem que Deus está pelejando por eles, e eles sabem, e eles creem que o sobrenatural está acontecendo. O anjo de Deus vai sempre estar de Deus e os inimigos de Deus. Os anjos de Deus estarão sempre. O sobrenatural de Deus estará sempre manifestando em favor dos filhos de Deus. Você crê isso? Você crê que do mesmo jeito que Deus fez no passado, o anjo de Deus está ao seu redor, protegendo você e sua família, para que o inimigo não atinja você e não toque em você? E você acredita que Deus é luz para você, e ao mesmo tempo que Deus é luz para você, Deus vai ser trevas, vai embaraçar a vida dos ímpios que tentar perseguir você? Você crê nisso? Você crê no sobrenatural de Deus? O Salmo 37, 34, o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E Hebreus 1,14 diz, os anjos são ministros enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus são enviados para servir
a favor de nós, a favor do povo de Deus, daqueles que estão lutando para dar a libertação, dar a libertação. Você crê no poder de Deus, você crê na manifestação do sobrenatural de Deus, você crê que os anjos de Deus estão aí com você, guardando você, sua família, seus filhos. Você ora pedindo o sobrenatural de Deus sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, quando você vai viajar, quando antes de sair de casa, você clama pela manifestação do sobrenatural de Deus, você crê, você confia no sobrenatural de Deus. É preciso crer, queridos, que para ver o milagre, é preciso crer que para ver o milagre, é preciso antes crer. O milagre só vai vir depois que nós crermos. Primeiro a fé, depois o milagre. Muitos cristãos são o contrário. Muitos cristãos são como Tomé. Muitos cristãos são como Tomé. Tomé diz para Jesus: primeiro, eu só creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu só creio que o Senhor ressuscitou se eu ver os sinais dos cravos na sua mão. Tomé não cria na ressurreição de Jesus. Tomé não cria no sobrenatural. Quantos cristãos como Tomé que não creem no sobrenatural? Eles dizem que só crê se veem. Querido, é preciso dizer para aqueles que são assim como Tomé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não veremos milagres de Deus. Se você é daqueles ou daquelas que precisa ver para crer, você não vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai viver dependendo apenas do natural e você não vai ver milagre na sua vida. Olha o que diz a Bíblia. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E o povo de Israel ouviram os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor, que mostrara aos egípcios, matando e destruindo o exército dos egípcios no meio do mar salgado. E temeu o povo do Senhor, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos, mas antes de ver, precisamos crer. Moisés creu antes de ver. Cumpriu aquilo que Moisés falou. Os inimigos que vocês estão vendo, nunca mais vocês irão ver. Moisés já via o inimigo morto, destruído. Para ver milagre, para que o milagre aconteça, nós precisamos crer antes. Precisamos crer em milagre. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que não acredita em Deus, não acredita em milagres. E por isso nós estamos passando por grandes tempestades e virão outras. Porque é uma geração que não acredita no poder de Deus. É uma geração que só acredita no homem e no poder do homem. E estão sendo frustrados, estão sendo colocados à prova por Deus. Deus está mostrando que o ser humano sem Deus é um fracasso. O ser humano sem Deus é galho seco, é árvore seca. Sem Deus nós não somos nada. Queridos, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem acreditar no milagre, no poder de Deus, não vamos agradá-los. E sem agradar a Deus, não teremos recompensa, não teremos resposta de Deus. Jesus disse em Marcos 9:23, e disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Nada é possível ao incrédulo. Tudo é possível ao que crê, e nada é possível ao incrédulo, ao que duvida. Em Mateus 21:19, Jesus passa por uma figueira que não tinha folha, amaldiçoa a figueira
e a figueira imediatamente seca-se, morre. E Jesus disse para os discípulos: se vocês tiverem fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se disserdes a esse monte: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirmos em oração, crendo que nós recebemos, nós já recebemos. Não adianta orar se não temos fé, não adianta pedir cura se não crê em cura, não adianta pedir milagre na vida financeira se não crê no poder de Deus, no milagre de Deus. Se você só confia no seu braço, na sua capacidade humana, seja para resolver os problemas financeiros, o problema no casamento, o problema de doença, seja lá que ordem, que tipo de problema for, se você não crê no sobrenatural de Deus, você não vai ver milagre na sua vida. Mas, queridos, que após essa ministração, essa palavra, possamos entender que sem fé na manifestação do poder sobrenatural de Deus, não vai haver libertação do povo de Deus. Sem fé no poder sobrenatural de Deus, nem eu e nem você vamos obter a salvação e a libertação de Deus, seja aqui nesse mundo, seja a vida eterna. Sem fé, sem confiança em Deus, nós não vamos ver o milagre de Deus, não vamos experimentar o milagre de Deus em nossas vidas. Querido, querida, que Deus tenha falado o seu coração, que essa palavra, que o Espírito Santo desperte você, para você crer e confiar no sobrenatural de Deus, porque daqui para frente, sem fé, sem crer no sobrenatural de Deus, será um caminho de ruína, de destruição e de sofrimento. Mais do que nunca, precisamos crer e confiar no sobrenatural de Deus. Só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos proteger, só Ele pode abrir o mar vermelho de cada um de nós. Só Deus pode abrir o seu mar vermelho. Só Deus pode resolver o seu problema. Só Deus pode fazer milagre na sua vida. Mas você precisa crer. Queridos, há 20 e poucos anos atrás eu experimentei isso na minha vida. Eu já falei isso algumas vezes. Cheguei aqui em Campinas somente com a roupa do corpo. Havia perdido tudo. Tudo, tudo e tudo. E além de perder tudo, tinha uma dívida enorme para pagar. Imagina uma pessoa desempregada, que perdeu tudo, que está só com a roupa do corpo, sem saber o que fazer, num período de grave desemprego no Brasil, anos de 1988. Eu cheguei aqui em Campinas assim. Se eu olhasse os inimigos em volta, eu teria pulado de um viaduto aqui em Campinas, porque quantas vezes andando, entregando currículo e tentando mudar a minha vida, o inimigo vinha com aquela palavra: ó, não tem jeito, você está perdido, você está arruinado, você é um fracassado, você perdeu tudo, como é que você vai pagar essa dívida? Não tem mais jeito para você. A minha situação era tão crítica que ainda lá no Paraná, meu pai foi em casa me visitar e quando viu a minha situação, com lágrimas no seu olho, ele disse: meu filho, eu não sei como ajudar você, mas eu vou orar por você. Queridos, eu não tive aonde me agarrar. Eu não tinha onde me agarrar humanamente falando. Eu tinha aprendido desde pequeno na minha casa a confiar em Deus. Eu conhecia Deus. Meu pai desde pequeno tinha me ensinado sobre o poder de Deus. Eu tinha visto a manifestação do poder de Deus, do sobrenatural de Deus várias vezes na vida do meu pai e da minha família. Eu já tinha experimentado antes o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu, chegando aqui, continuei confiando, orando, fazendo propósito e buscando a Deus. As minhas dificuldades, coloquei diante de Deus o que eu precisava e comecei a orar e pedir oração por aquilo que eu queria que Deus fizesse. E eu tenho que dizer para você o seguinte: eu vi de maneira tremenda a manifestação do sobrenatural de Deus na minha vida.
Deus mudou a minha história. Deus escreveu uma outra história na minha vida. Deus abriu portas para pagar todos os compromissos. E Deus abriu portas para abençoar de maneira tremenda a minha vida. Então, querido, eu sou uma prova do poder sobrenatural de Deus. Eu estou falando com você aqui hoje em razão do poder sobrenatural de Deus. Se não fosse o milagre de Deus na minha vida, eu não estaria aqui nem para contar a minha história para você. Portanto, confia em Deus. Creia no sobrenatural de Deus, porque Deus pode e quer fazer milagre na minha vida e na sua vida. Mas é preciso crer e confiar no poder de Deus. Uma palavra de oração rapidinho por você. Senhor, abençoe esse querido, essa querida que ouviu essa palavra e que participou dessa ministração. Senhor, fala ao coração deles. Toca a sua família. Que eles possam buscar o sobrenatural do Senhor para as suas vidas, para vencer os desafios que eles estão enfrentando. Senhor, que o meu querido que está ouvindo essa palavra possa buscar no Senhor a manifestação do seu poder para abrir os mares, para tirar da sua frente os montes, as montanhas que eles estão enfrentando. Seja a montanha do desemprego, a montanha da doença, a montanha do problema no casamento, do problema com os filhos, enfim, seja que tipo de montanha for. Senhor, que eles possam crer e confiar no seu poder e buscar no Senhor o milagre do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade.